Agora, voltando para as notícias aqui do governo do Distrito Federal e da região do DF, porque o GDF está fazendo uma consulta pública sobre o aluguel social. A ideia é aproveitar imóveis desocupados e destinar a pessoas em situação de vulnerabilidade. Vou chamar a Camila Andrade aqui na tela, que tem mais informações para a gente. Camila, primeiro falando sobre esse aluguel, e depois eu quero seu relato também sobre como é que se continua o mesmo contexto aí na estação do BRT lá do Gama. Oi, Porta. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse projeto, né? Ele é interessante porque a gente está falando da possibilidade do pagamento de um aluguel social para as pessoas que hoje vivem nessa situação aí de uma falta de moradia adequada e segura. A gente estima, tem uma estimativa aqui no DF, de que faltam pelo menos 103 mil unidades habitacionais, isso representa 11% do total de imóveis da capital. E a gente está falando, por exemplo, de pessoas, casais que recentemente se casaram e que não conseguiram sair da casa dos pais, ou então do sogro e da sogra. Pessoas que vivem em situação de adensamento, em que 5 ou mais famílias vivem em uma única unidade habitacional. Tem também a situação daquelas famílias, né, que é a maior parte dos casos, que hoje não conseguem pagar um aluguel, isso porque o valor do aluguel tem ficado muito pesado dentro aí do orçamento familiar, em especial desde que a pandemia começou e que a crise financeira se agravou. Isso representa muitas vezes muito mais do que 30% da renda familiar. E a ideia desse projeto é atender não só essas pessoas, mas também, por exemplo, mulheres que são vítimas de violência doméstica, porque um estudo aponta que a maior parte dessas mulheres permanecem na casa com o agressor porque são dependentes financeiramente. Então, a ideia é abarcar aí todas essas pessoas hoje em situação de vulnerabilidade e, por outro lado, também resolver um outro problema. Um levantamento da CAESB de 2016 apontou que quase 80 mil unidades habitacionais estavam com o registro de água desligados. Ou seja, essas unidades estariam desocupadas. Isso representa um pouco mais de 6% do total de imóveis aqui do Distrito Federal. Então, a ideia do governo é pagar para esses proprietários de imóveis um aluguel e com a garantia, inclusive, de que não vai haver atrasos nesse pagamento, já que o que o governo vai oferecer para essas famílias é uma contrapartida. Um fundo garantidor seria criado para evitar inadimplência. Então, a gente teria um movimento da economia com o pagamento desse aluguel social para esses empresários e ainda assim reduziríamos de uma forma bastante significativa o déficit habitacional, que existe aqui no Distrito Federal. É unir o útil ao agradável, né? E movimentar a economia nesse período que, como a gente comentou, tem tido aí um agravamento por conta dessa situação de pandemia que a gente vive e também da redução, né? A gente está vendo o salário mínimo se dissolver aí em meio a essa crise financeira, viu, Porta Nova? Exatamente. A gente, observando o movimento aí, a gente sabe que a dificuldade sempre acaba acontecendo para todo mundo, para a maior parte das pessoas, mas quem tem menos renda, que tem condição, por isso se chama condição vulnerável, acaba sempre sofrendo mais.